Bem-vindos a mais um comentário do Evangelho. O de hoje nós vamos lá para o capítulo 17, Sedes Perfeito, item 11, Cuidar do corpo e do espírito. Essa passagem foi ditada, pelo Espírito Georges, o Espírito Protetor, em Paris, no ano de 1863. E ele diz assim: eu vou fazer a leitura e depois eu faço os comentários, tá? Diz assim: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências, que são quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o de um cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causam. Serei, pois, mais perfeito se martirizando o corpo? Com isso, não ficais menos egoísta, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, vamos aos comentários. O que é que o Espírito Georges, no geral, quer nos mostrar? Que não existe como viver, como ser equilibrado se a gente não cuidar do corpo e se a gente não cuidar da alma. Tem que ser os dois. Só que o que nós estamos observando há muito tempo é que tem pessoas que ou é muito corpo ou é muito o espírito. E ainda a gente tem a terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Os que não ligam para nada, nem o corpo e nem o espírito. Vivem a vida como aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar. Então, o Georges vem nos mostrar que é necessário esse equilíbrio. E o que é mais interessante, não importante, mas interessante, é que ele começa com uma pergunta simples. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? E aí ele pergunta isso por quê? Porque muitas religiões, muitos países, muitos povos, eles acham que para chegar até Deus, precisa que você machuque seu próprio corpo. É o que nós chamamos de maceração, o ato de machucar, o ato de extrair, o ato de retirar, enfim. A maceração, ela está dentro tanto da automutilação, que as pessoas que
se machucam, como ela está num jejum, como ela está numa penitência. Então tudo isso é uma maceração. Tudo o que você faz que machuca o seu corpo é uma maceração. E aí ele joga para a gente essa pergunta: a perfeição moral necessita dessa maceração? Será que eu vou ser melhor como pessoa quando eu faço isso? E aí ele vem mostrar o seguinte, que não. Você não vai ser melhor. Por quê? Porque primeiro, para o corpo e para a alma estarem em sintonia, eles precisam estar equilibrados. Ou seja, eu preciso cuidar do meu corpo para poder influir de maneira muito importante sobre a alma. Principalmente nós espíritas, que sabemos que nós temos o perispírito, que trazemos uma bagagem, né, de outras vidas, e que muitas dessas bagagens nós estamos resgatando nas vidas que procedem, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Ou você quer mais coisa, né, para poder evoluir, porque nós sabemos que existe a questão da causa e efeito. Então, se você traz muito mais coisas para você, para a sua vida espiritual, automaticamente na sua vida terrena ou em outros planetas, em outras moradas, nós vamos estar levando. Não é uma coisa que, eu vou começar do zero. Não. Nós temos sim uma bagagem que está lá, gravadinha no perispírito. E que é justamente essas coisas que estão no nosso perispírito é que determina o nosso meio de vida. Como nós vamos ser como pessoas vivas, né? Como é que vai ser o nosso corpo, se vai estar bem, se não vai estar bem, se vai vir com alguma doença, se não vai vir, se a gente vai adquirir, né? E aí a gente tem aí vários casos de pessoas que poderiam ter tido doenças muito mais graves, mas com o passar dos anos, por ter tido todo esse processo de reforma íntima, de caridade, de ajuda, aquela coisa, ela vai amenizando. Não é que ela não vá passar, não é que não vai ter, mas ela ameniza. E aí o Georges mostra pra gente que a gente precisa cuidar do corpo porque a alma está prisioneira do corpo. Seria muito bom se a gente pudesse, tira a alma, cuida do corpo. Aí volta a alma. Eu quero cuidar da alma. Então agora a gente deixa o corpo de lado e vamos cuidar da alma. Mas não é assim. Porque se fosse assim, não teria sentido Deus dizer que a gente precisa da reforma íntima, Jesus trazer as boas novas, não precisaria se a gente pudesse fazer essa separação, né? E aí ele faz uma analogia, né? Uma pergunta em cima de uma comparação. Ele diz assim: ei-los, pois, em perfeito estado ambos, né? Seja o espírito, seja o corpo. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? E aí, o que é que a gente pode fazer? Parece fácil, mas não é fácil. E aí ele vem mostrar pra gente que existem tipos, né, de sistemas. Os dois principais são os ascetas, que querem abater o corpo, ou seja, o negócio deles é a alma, e tem os materialistas, que o negócio deles é o quê? Acabar com a alma e ficar só o corpo. E aí o Georges, ele vem, esses são os dois principais, são existentes no mundo. Mas Georges vem mostrar que existe um terceiro, que são os indiferentes. Os que não ligam, os que são tipo assim, vamos lá, eu quero me divertir porque a vida é uma só, aquela coisa toda, né? E não estão nem aí pro corpo, alma, enfim. E aí não nos cabe o julgamento, porque não nos é concebido julgar. E aí ele faz o seguinte, outra pergunta. O bom do Georges nessa questão do corpo e da alma é porque ele bota a gente para pensar, né? E aí ele pergunta de novo: onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Onde é que está? Onde é que eu posso? Onde é que está esse manualzinho, né? Como é que eu posso viver? Como é que eu posso fazer com o meu corpo? Como é que eu posso fazer com a alma? Aí ele vem dizer, em nenhuma parte. Ou seja, ele está quase dizendo assim, você tem que encontrar o equilíbrio.
E aí, com a ajuda de Jesus, que disse que haveria o Consolador prometido, tem o Espiritismo que nos ajuda a fazer uma reflexão. Que aí no Espiritismo é o quê? Demonstra as relações que existem entre o corpo e a alma. E em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Então o Espiritismo vem dizer o seguinte, para você viver bem, você tem que cuidar do seu corpo e você tem que cuidar da sua alma. Mas eu tenho que cuidar do corpo como? Eu tenho que viver malhando, eu tenho que viver em médico? Não, você apenas tem que cuidar do seu corpo. Como é que você faz para cuidar do seu corpo? Vamos lá. Eu vou dizer como é que eu faço para cuidar do meu. Né? Eu faço uma caminhadinha ali de vez em quando, evito determinados alimentos que possam prejudicar, porque infelizmente nós vivemos a era dos hormônios, né? Que o pessoal coloca aí os hormônios para poder o frango crescer mais rápido, para poder a carne bovina vir mais suculenta, né? Nós temos até inclusive as plantações, né? Que são submetidas a manipulações, né? Para poder crescerem mais rápido. Então tudo isso, né? Então a gente tenta, quem pode, tenta evitar. Para quê? Para não virar futuramente uma doença no fígado, no estômago, no pâncreas, no coração, né, no pulmão, e aí vai. Então a gente vai se cuidando. E a gente tem a alma. Como é que a gente cuida da alma? Primeiro, muitos escolhem as religiões, né? Seja o budismo, o espiritismo, a católica, o protestante, enfim, seja a religião que você escolher. Só que não é a religião que vai mudar e te dar equilíbrio de nada, né? Não é. Não adianta eu aqui conversar com você, até posso te dar o passo a passo, mas se você não tiver uma vontade de mudar, muita coisa não vai adiantar. E aí entra o que o Espiritismo prega muito, que é a questão da reforma íntima. Continuando. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo e instrumento da alma. Tá vendo? Então, como diz o ditado, né? Tudo demais é veneno. Então, a gente precisa ter o cuidado com os dois. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela natureza é desconhecer a lei de Deus. Ou seja, nós temos a necessidade do exercício, a necessidade de cuidar do corpo, evitar determinadas situações, né? A gente tem aí a da alma, né? Que é para procurar os templos, as casas, enfim. Mais na frente ele diz, não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer. Ou seja, nós todos temos livre-arbítrio, né? A gente tem nossas escolhas, nós podemos escolher cuidar mais do corpo, cuidar mais da alma, mas o que a gente não pode é punir, porque foi uma escolha nossa. Nem punir a alma e nem punir o corpo. Sereis, pois, mais perfeitos se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e menos caridosos para com o vosso próximo? Então quer dizer, vamos lá, eu resolvi me automutilar, me dar chicotadas, né? E minhas costas ficaram cheias de hematomas e de cortes, né? Por conta da corda, do cinto, seja lá o que você for usar. Fora aqueles que colocam espinhos, né? Para machucar mais ainda. Mas eu machuquei meu corpo, mas será que eu vou continuar sendo como eu sou? Será que se eu me mutilei, Deus vai dizer assim, nossa, ela é uma pessoa melhor? Não, ele não vai dizer isso. Deus, Jesus, conhece os nossos pensamentos e ele sabe as nossas atitudes. Então, do que adianta eu me machucar e se eu continuo egoísta, se eu continuo menos caridoso, se eu continuo uma pessoa que julga, se eu continuo uma pessoa que trama pelas costas, que quer sempre fazer o mal a alguém? Então, a mutilação, ela já não é necessária porque você está machucando o seu corpo e ele deixa muito claro que não é para fazer isso. E o pior, que você machucou o corpo e não cuidou da alma, né? Porque você continua do mesmo jeito. E aí o Geosh deixa muito claro, se você fizer isso,
Não, você não conquistou a perfeição. Você ainda continua com seus problemas e mostrando mais ainda o seu egoísmo. Por quê? Porque você está machucando uma coisa dada. Para quem não sabe, e eu acredito que boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo deve saber, se nós somos hoje 8 bilhões de encarnados, nós temos aí quase o triplo de desencarnados. Então, ou seja, estar encarnado é uma dádiva. Se você tem esse corpo e se você pôde vir para essa escola, né, de provas e expiações, estamos caminhando aí para a regeneração. Se você teve a oportunidade, nós temos a oportunidade de estarmos aqui, se a gente faz essa mutilação, se a gente se machuca, você apenas está sendo egoísta e mal agradecido, né? Então, não adianta. Agora, quer ver? Você cuida do seu corpo, você tem consciência que precisa melhorar, você sabe que é ser humano, ou seja, a gente é falho, mas se a gente consegue fazer o nosso corpo e a nossa alma dobrar-se, submeter-se, se humilhar, a gente consegue entender que de repente aquele irmão que estourou com você, ou que te fez um mal, porque a gente sabe que não existe vítima e nem algoz, mas se você compreende, não, calma, a pessoa está passando por um momento difícil, se afasta, né? Tenta usar um pouco da razão, você começa a entender que é desnecessário a briga, porque faz mal ao corpo e à alma. Quantas pessoas não estão aí hospitalizadas com problemas de coração por causa de um estresse? Quantas pessoas não tiveram um AVC por causa de uma raiva? Machucou a alma e machucou o corpo. Então esse evangelho, eu acho ele interessante porque ele de fato chama a gente a uma reflexão. E quem puder ler e tentar responder todas as perguntas que o Georges ele lança pra gente, é muito importante. E aí eu acho interessante também aquele pessoal que faz academia excessivamente, né? Que precisa do corpo perfeito e tal. E por dentro são pessoas altamente egoístas, né? E que, inclusive, não conseguem olhar para a pessoa do lado, né? Lógico que não são todos. E em nenhum momento eu estou aqui dizendo que não devemos fazer exercício, muito pelo contrário, né? Precisamos sim nos exercitar, o corpo precisa do exercício, o corpo precisa ser cuidado. E a alma também. Nem muito corpo, nem muita alma. Então, irmãos, leiam de novo esse evangelho. Eu espero que os meus comentários tenham sido eficazes, de repente, para uma reflexão, né? Não é fácil equilibrar o corpo e a alma, né? E eu acredito que seja muito mais cansativo equilibrar a alma, porque quando Jesus prega a reforma íntima, o evangelho das boas novas, né, deve ser muito mais difícil, porque no evangelho, né, eu não lembro agora exatamente qual é o capítulo, ele fala do homem de bem, e quando a gente começa a ler o homem de bem, a gente vê que não tem nem a metade, né? Então, tentamos então balancear o corpo e a alma. Para quê? Para que haja essa harmonia e possamos viver e resgatar o que pudermos nessa vida. E que não seja necessário a gente vir novamente para fazer as mesmas coisas. Porque aí se torna um ciclo sem fim, né? E acredito que ninguém aqui quer isso. Muito pelo contrário, a gente quer realmente que Jesus nos ajude, né? Então, irmãos, muitas bênçãos para todos vocês e que a paz de Jesus esteja na vida de todos. Muito obrigada pela atenção, que assim seja.